Imagine um mundo sem cidades, sem estradas, sem tecnologia. Um planeta vasto, selvagem, onde cada amanhecer trazia uma pergunta mortal: sobreviveremos até a noite? Há 2 milhões de anos, em meio a savanas intermináveis e tempestades brutais, nossos ancestrais caminhavam lado a lado com criaturas gigantes e predadores implacáveis. Mamutes atravessavam os vales, tigres dente de sabre rondavam silenciosos, e cada sombra podia ser o fim. Mas foi nesse cenário de medo e coragem que nasceu algo maior: a chama da humanidade. Hoje, você vai descobrir como os primeiros homens aprenderam a enfrentar um mundo hostil, e como os passos que eles deram ecoam até dentro de nós, aqui, agora. O mundo de 2 milhões de anos atrás não oferecia conforto, apenas desafios. As savanas africanas se estendiam até onde a vista alcançava, uma imensidão dourada de capim alto e árvores solitárias. O sol castigava durante o dia, e à noite, o frio cortante fazia até o fogo parecer frágil diante da escuridão. Não havia previsibilidade. Em poucas horas, a seca poderia se transformar em tempestade, e o calor sufocante em ventos gelados. Para os primeiros humanos, a natureza era ao mesmo tempo lar e inimiga. Cada passo era uma escolha entre a vida e a morte. Os predadores rondavam em silêncio: leões primitivos, hienas gigantes e o temido tigre dente de sabre, que podia saltar das sombras a qualquer momento. E ainda havia a fome, a sede, e a necessidade constante de buscar abrigo. Esse era o palco onde a humanidade começava a escrever sua história, um ambiente implacável, onde apenas os mais resistentes sobreviveriam. Em meio a um mundo hostil, a sobrevivência não era possível sozinho. Os primeiros humanos viviam em pequenos grupos, raramente maiores que 30 indivíduos. Cada vida dependia da outra. Juntos, caminhavam pelas savanas, carregando crianças nos braços e alimentos nas costas, sempre em busca de água e abrigo. Havia uma divisão silenciosa de papéis. Os mais fortes caçavam, as mulheres coletavam frutos e raízes, enquanto os mais velhos transmitiam o conhecimento que mantinha o grupo vivo. Não havia escrita, nem mapas, mas havia memória e tradição, histórias murmuradas em volta da fogueira, ensinamentos repetidos dia após dia. Naquela simplicidade, surgia o primeiro tecido social: confiança, cuidado e partilha. Se um caía, o grupo inteiro se arriscava para levantá-lo, porque cada membro era essencial. Foi nessa união primitiva que a humanidade encontrou sua força. E no calor da coletividade, começou a nascer aquilo que nos define até hoje: ser humano é viver em grupo. Entre todas as descobertas da humanidade, uma se ergueu como um divisor de eras: o fogo. Para os primeiros homens, a chama era mais do que calor, era vida. Com ela, afastavam as feras que rondavam na escuridão, iluminavam a noite e prolongavam o convívio para além do pôr do sol. Ao redor do fogo, os grupos se reuniam para partilhar alimento, aquecer o corpo e proteger as crianças do frio cortante. Mas havia algo maior acontecendo ali. O fogo se tornou também um espaço de encontro, de histórias sussurradas, de olhares que aprendiam com os mais velhos. Ele transformou simples sobreviventes em seres que sonhavam, que planejavam, que enxergavam além da próxima caça. Na dança das chamas, nasceu o primeiro símbolo de esperança. Uma centelha que, acesa naquela noite distante, ainda brilha dentro de cada um de nós. A sobrevivência dependia do alimento, e para obtê-lo, cada caça era uma batalha de vida ou morte. Os primeiros homens não tinham arcos, nem flechas, apenas lanças rudimentares e pedras afiadas. Caçavam em grupo, planejando emboscadas para cercar a presa. Com gritos, gestos e coragem, empurravam bisões e cervos para armadilhas naturais, usando o terreno a seu favor. Mas os riscos eram enormes. Uma fera ferida podia se voltar contra eles em fúria, e muitas vezes a vitória custava sangue. Além da caça, havia coleta, frutos, raízes, sementes. As mulheres percorriam longas distâncias para encontrar alimento seguro, aprendendo, pela experiência, quais plantas alimentavam e quais matavam. O estômago vazio era um inimigo tão perigoso quanto qualquer predador, e cada refeição conquistada era celebrada como uma vitória. Na partilha da carne e dos frutos, estava o espírito de comunidade. Era a certeza de que, unidos, conseguiam enfrentar até mesmo a fome. O mundo de 2 milhões de anos atrás era habitado por criaturas impressionantes. Mamutes de quase 4 metros de altura marchavam em manadas barulhentas, sacudindo o chão a cada passo. Seus pelos grossos os protegiam do frio, e suas presas curvas se erguiam como verdadeiras armas naturais.
Nos campos, bisões colossais corriam em bandos que pareciam não ter fim, enquanto rinocerontes lanosos defendiam ferozmente seus territórios. Mas talvez nenhum animal fosse tão temido quanto o tigre dente de sabre. Com presas tão longas quanto uma adaga, era um predador silencioso, capaz de abater presas muito maiores do que ele. Para os primeiros humanos, cada encontro era uma mistura de medo e aprendizado. Esses animais eram ameaça constante, mas também fonte de alimento, pele e ossos, que garantiam abrigo e ferramentas. Conviver com gigantes exigia coragem e adaptabilidade. Entre a luta e a admiração, nossos ancestrais aprenderam que a natureza não era apenas inimiga, era também mestra. Para os primeiros humanos, a vida era uma estrada sem fim. Quando a água escasseava, quando a caça desaparecia ou quando o clima se tornava insuportável, não havia escolha, era preciso seguir adiante. Homens, mulheres, crianças e anciãos caminhavam por dias, semanas, meses, atravessando rios perigosos, vales profundos e montanhas geladas. Carregavam pouco além de suas ferramentas de pedra, peles de animais e a esperança de encontrar terras mais férteis. As crianças aprendiam a caminhar junto às caravanas, crescendo em meio ao pó das longas jornadas. Os mais velhos guiavam o grupo, apontando trilhas conhecidas, reconhecendo sinais da natureza, guardando a sabedoria que mantinha todos vivos. Cada passo era um ato de resistência, cada travessia, uma aposta no futuro. Essas migrações não eram apenas deslocamentos, eram a prova da coragem que moldou a humanidade. Foi assim que nossos ancestrais se espalharam, pouco a pouco, para além das savanas africanas, abrindo caminho para o surgimento das primeiras comunidades humanas em terras distantes. A história da humanidade sempre foi, desde o início, uma história de movimento. Em cada passo incerto, em cada noite em volta do fogo, algo maior começava a nascer. Da união para caçar e dividir o alimento, surgia a cooperação. Da proteção das crianças e dos mais velhos, surgia o cuidado. Das histórias murmuradas ao redor das chamas, nascia a memória, a tradição, o desejo de transmitir o que se aprendeu. No silêncio da savana, em meio ao frio e ao medo, a humanidade estava sendo moldada. Não eram apenas sobreviventes, eram os primeiros construtores de vínculos, de cultura, de futuro. Na fragilidade de pequenos grupos que enfrentavam gigantes e tempestades, surgia a força mais poderosa, a capacidade de permanecer juntos. Essas raízes, enterradas há milhões de anos, continuam vivas em nós. Cada gesto de solidariedade, cada história contada, cada laço que formamos, tudo tem sua origem naquela época distante, quando o ser humano passou a significar mais do que apenas viver, significava viver em comunidade. A saga da humanidade começou muito antes da escrita, muito antes das cidades e impérios. Ela nasceu no pó das savanas, na luz frágil do fogo e na coragem de enfrentar gigantes. Os primeiros homens não deixaram livros, mas deixaram marcas gravadas na nossa própria existência. Cada ato de união, cada gesto de cuidado, cada história contada, tudo isso ecoa até hoje dentro de nós. Somos herdeiros de sua coragem, de sua resiliência, de sua capacidade de resistir quando tudo parecia impossível. E ao lembrarmos dessa jornada, compreendemos que a humanidade não começou no conforto, mas na luta. Uma luta que moldou quem somos, e que ainda guia nossos passos. A jornada da humanidade é longa, e essa foi apenas a primeira página. Se você também quer continuar explorando as origens do nosso passado, inscreva-se agora no canal e acompanhe os próximos capítulos dessa saga. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem ama história. Juntos, vamos manter acesa a chama da curiosidade e seguir descobrindo como o eco do passado ainda ressoa no presente.